Olá, eu sou a Luciana Farias, advogada e professora de Direito Previdenciário. Trabalho há 21 anos com Direito Previdenciário e hoje eu vou falar sobre a contribuição social do profissional liberal, especialmente do dentista. Para iniciar, eu quero colocar que a contribuição social é uma espécie de tributo e por isso ela é obrigatória. Então, toda aquela pessoa que trabalha formalmente e ofere renda, ela passa a ser contribuinte obrigatória da Previdência Social. Vou focar aqui hoje no contribuinte individual, o profissional liberal e mais ainda para a pessoa física que presta serviço para outra pessoa física. Então, o dentista que tem o seu consultório, mas ele é pessoa física e ele presta serviço para outra pessoa física, podendo também prestar serviço para uma pessoa jurídica ao mesmo tempo. Como fica a contribuição social? Então, vamos lá. Muitas dúvidas eu recebo, muitos questionamentos com aquela pergunta: posso pagar 11% ou tenho que pagar 20%? Então eu já vou começar com ela. No direito, essa questão, assim como muitas outras, não é simplesmente pode, não pode. É muito mais do que pode ou não pode. É importante saber as consequências desse poder ou não poder. Então é disso que eu vou falar hoje. Com relação à alíquota do pagamento da contribuição social, quais as hipóteses que o dentista ele pode pagar 11%? Então vamos lá. Quando a gente fala 11% ou 20%, essa porcentagem trata-se de uma alíquota de 11% ou alíquota de 20%. Então, iniciando pela alíquota de 11%. Para se pagar uma alíquota de 11%, primeira coisa, que a base de cálculo, ou seja, sobre o que essa porcentagem ela vai ser multiplicada. Ela vai ser multiplicada por uma base de cálculo. Essa base de cálculo, então, é o valor de um salário mínimo. Então, premissa básica, para se pagar 11%, o valor pelo qual eu vou multiplicar esses 11% necessariamente é um salário mínimo. Então, a primeira resposta vai ser: posso pagar 11% ou devo pagar 20%? Você pode pagar 11%, desde que a base de cálculo seja um salário mínimo. Não é possível pagar 11% sobre um valor superior a um salário mínimo. Isso estou dizendo naquelas situações em que a pessoa física está prestando serviço para outra pessoa física. Então, é um dentista, pessoa física, atendendo o seu cliente, pessoa física. Então, mesmo que o valor cobrado, o valor da remuneração do profissional dentista tenha um valor superior a um salário mínimo, ele tem a opção, então ele pode pagar 11% sobre um salário mínimo. Então, mesmo que em determinado mês ele tenha recebido 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais advindos de serviços prestados para a pessoa física, ele pode optar em pagar 11% de um salário mínimo. Qual é a outra forma de fazer a contribuição? A outra forma de fazer a contribuição é pagando a alíquota de 20%. Essa alíquota de 20%, então, seria aí quando for a alíquota de 20%, ela deve ser calculada com a base de cálculo que é levada em conta da remuneração desse dentista em determinado mês. A remuneração cheia, a remuneração prestada, a remuneração recebida por esse dentista naquele mês,
até o teto da Previdência Social. Desse valor, multiplica 20%. Aqui eu estou falando ainda apenas de pessoa física prestando serviço para pessoa física. Quais nuances, quais questões vão surgindo dessa situação? Voltando para a contribuição de 11%. Posso optar por 11%? Posso, independente da remuneração oferida naquele mês. Quais são as consequências e exceções desse tipo de contribuição? Quando o dentista opta em pagar 11% sobre um valor de um salário mínimo, primeiro que tem uma repercussão no momento da sua aposentadoria. Porque no momento que ele opta por esse plano, que chama-se plano simplificado, ele está de acordo que no momento da sua aposentadoria, o tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, e aqui eu incluo a aposentadoria especial, elas estão excluídas do direito desse profissional. Então, a partir do momento que o dentista ele opta em pagar 11%, ele tem que ter a ciência que ele se aposentará por idade e com o valor de um salário mínimo. Isso é muito importante porque se esse profissional ele está decidindo essa forma de alíquota nesse momento, e se no passado ele tem contribuições de 20%, ou contribuições como empregado, ou contribuições de pessoa física prestando serviço para pessoa jurídica, nesse momento que ele opta em pagar sobre 11% de um salário mínimo, ele abre mão daquelas contribuições anteriores, acima de um salário mínimo e com a alíquota cheia. Por que ele abre mão? Porque no momento que ele começa a pagar uma contribuição de 11% sobre um salário mínimo, a aposentadoria dele será de um salário mínimo e será a aposentadoria por idade. Então, mesmo que ele tenha 20 anos de contribuição com uma alíquota cheia, seja como empregado ou seja como profissional liberal, ele abre mão desse período. E se já aconteceu, e se o dentista já está pagando 11% sobre o salário mínimo, mas ele se arrependeu. Ele está vendo nesse momento que ele vai abrir mão, ele vai ter um prejuízo financeiro na hora da sua aposentadoria. O que é possível fazer? É possível migrar do plano simplificado para o plano normal, ou seja, pagar a diferença de 11% para os 20%. No entanto, nessa situação, a base de cálculo não muda, sempre será sobre um salário mínimo. Ele poderá pagar de 11 para 20, essa diferença de 9%, para que ele volte a ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria especial. Pode fazer isso? Pode, vai pagar com juros e correção, mas é possível pagar essa diferença. No entanto, esses meses serão considerados com a base de cálculo um salário mínimo. Isso quer dizer que o valor da sua aposentadoria no futuro, ela terá uma diminuição de valor, porque o valor da aposentadoria é uma média de todas as contribuições do trabalhador desde julho de 94 até o momento que se pede aposentadoria. Então, esse é o primeiro prejuízo o profissional tem ao optar pelo sistema de 11%, pelo plano simplificado. Importante agora, uma outra nuance a respeito dessa opção é que o dentista ele só pode optar em pagar 11% do salário mínimo se ele prestar serviço apenas para pessoa física. Então, como é muito comum nos casos do dentista prestar serviço, receber de convênios, que é pessoa jurídica, nessa situação que há o recebimento de remuneração por convênio e trabalho no consultório como pessoa física, nessa situação, como há uma prestação de serviço para a pessoa jurídica, que é o convênio, não é possível optar pelo plano simplificado. Então, sempre que o dentista ele trabalhar, ele já tiver uma remuneração advinda de uma pessoa jurídica, e aqui podemos falar do convênio,
um dentista que seja professor autônomo. Então, ele tem essa ligação com essa pessoa jurídica, ele não pode optar pelo plano simplificado. Então, lembrando que a contribuição do dentista, do profissional liberal, ele deve atingir até o teto da Previdência Social. Se no convênio médico não chegou até esse teto, ele deve pagar a contribuição social sobre a diferença do que recebeu dos seus pacientes pessoa física até o limite do teto. Ele tem que pagar sobre tudo? A contribuição social, ela está prevista na Lei 8.212 de 91, que trata do plano de custeio da Previdência Social. E aí, por que não tem aquela resposta sim e não diretamente? E é importante ter uma ligação com outras esferas. Qual esfera é essa? Imposto de renda. Então, aqui está a parte do convênio. O convênio pagou a remuneração, já descontou 11% da remuneração do dentista, aqui está tudo certinho. Agora, essa parte do trabalho prestado para a pessoa física, por qual valor eu tenho que contribuir? Aí você tem que fazer a ligação com a declaração do imposto de renda, com o Carnê-Leão. Então, se está declarando tudo no imposto, no Carnê-Leão, é preciso sim pagar a contribuição. Lembrando que a contribuição, a base de cálculo é o valor bruto, e o valor da contribuição social vai ser descontado no Carnê-Leão. Então, é importante, tem o valor da remuneração auferida pelo convênio médico, mas o restante recebido por pessoa física, então pelos pacientes, deve-se pagar a contribuição social de 20% nesse caso, porque já tem uma ligação com a pessoa jurídica, convênio, nesse caso não pode optar pelo sistema simplificado de pagar 11% sobre o salário mínimo. Qual é o caminho que resta? Pagar 20% sobre a remuneração até o limite do teto da Previdência Social. Então, nesses casos de dentistas que já recebem de convênio médico, é obrigado a pagar a contribuição do valor restante até o teto da Previdência Social na alíquota de 20%. Na alíquota de 20%. Com relação a essa situação, convênio mais o pagamento da contribuição, vão se somar os valores das contribuições e esses valores vão ter uma repercussão no momento da aposentadoria.